hidrocarbonetos de cadeia normal. Então, quer dizer, não vão ter ramificações desse princípio. Então, para que eu possa trabalhar o nome de um hidrocarboneto, eu vou trabalhar sempre com o prefixo, mais o intermediário, mais o final, o. Agora, o que são prefixos? Prefixo vai identificar a quantidade de carbonos presentes na cadeia. Então, olha, os prefixos são esses. Se eu tiver um átomo de carbono, eu vou ter que usar o prefixo met. Se eu tiver 2 átomos de carbono, eu vou usar et. 3 átomos de carbono, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10, dec. Então, olha, aqui tem a quantidade de carbono que eu vou encontrar na cadeia. Aqui é o prefixo, quando eu vou começar a dar o nome. Eu começo por eles. E após isso, nós acrescentamos o quê? A terminação. An para simple, en para ligação dupla e in para ligação tripla. Se eu tiver duas duplas, dieno. Vamos analisar aqui o primeiro modelo. Quantos carbonos eu tenho aqui nessa cadeia? 1, 2, 3. A minha regrinha fala, se eu tiver 3 átomos, eu vou ter que começar com o prefixo prop, para montar a nomenclatura. Então, prop é porque eu tenho 3 átomos de carbono nessa cadeia. Agora, aqui eu tenho a ligação tripla. A ligação tripla manda eu usar quem? In. Então, eu tenho um propino. Eu finalizo com o. Essa cadeia carbônica chama-se propino. Quantos carbonos eu tenho nesse outro exemplo aqui? 2. 2 carbonos é et. Se eu tenho ligação dupla, eu vou usar en. Então, et por ser 2 carbono, en por ser ligação dupla e finalizo com no, com o. Então, eu tenho um eteno. Quantos carbonos eu tenho nessa cadeia? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou aqui no número de carbonos. 5 carbono. Prefixo pent. Pent, 5. Agora, entre os carbonos só tem ligação simples. Então, eu vou usar o quê? An. Então, pentano. Pent por ser 5, an por ser ligação simples, o é a terminação. Vamos analisar aqui. Quantos carbonos eu tenho? 4. Aqui na regrinha, 4 é o quê? But. Agora, o que eu tenho? A ligação dupla. A ligação dupla é o quê? En. Então, eu tenho um but por ser 4, en por ser ligação dupla e finalizo com o O. Agora, juntando isso daí, nós vamos observar o quê? Que tem uma diferença entre o primeiro exemplo e o segundo exemplo, que é a posição da ligação dupla. Agora, o princípio é o mesmo. But é 4, en, a ligação dupla, final, O. Agora, como é que eu posso diferenciá-las em um exercício, em um exemplo, em uma prova, por exemplo? Nós temos que identificar a posição da ligação dupla. Olha, como é que eu faço para identificar a posição ou a localização? Eu uso o seguinte princípio. Nós analisamos a seguinte situação. Observe aqui de cima, eu estou começando dessa ponta, do lado da direita. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Por que isso? Porque a ligação dupla está mais perto da ponta da direita. Aqui na de baixo, aqui, ó, então eu posso dizer que o en, ele está em qual carbono? 1. Então eu tenho but 1 eno, ou 1 buteno. Já aqui embaixo, eu comecei da ponta da esquerda. 1, 2, 3, 4. Por que eu comecei da esquerda? Olha, observe que a ligação dupla está centralizada. Eu tenho 2 carbonos para a esquerda e 2 carbonos para a direita. Quando ela está centralizada e iguala a quantidade de carbono para a direita e para a esquerda, nós utilizamos o quê? O diagrama da escrita normal, que é da esquerda para a direita. Então, toda vez que empatar na quantidade de carbono para a direita da ligação e para a esquerda da ligação, você começa a fazer a numeração dos carbonos da esquerda para a direita, tá? Então, aqui eu vou ter a ligação, ó, o primeiro carbono tem ligação simples, o segundo carbono tem ligação dupla. Então, eu falo que o meu alceno está na posição 2. Então, but 2 eno, ou 2 buteno. Isso indica uma visão o quê?
de aplicação da nomenclatura pela IUPAC. O que significa IUPAC? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Aqui, vamos observar. Quantos carbonos eu tenho nesse exemplo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na regra é X. Então eu tenho um X. Eu tenho ligação dupla, mas eu não tenho só uma, eu tenho duas ligações duplas. Então, se eu tenho duas duplas, eu vou usar quem? Dieno. Então, X, dien, porque são duas duplas, e finalizo com o. Agora, esse dieno está em qual carbono? Vamos analisar as duas ligações duplas. Essa ligação dupla, ela só tem um carbono dela para a esquerda. Essa ligação dupla tem o quê? Dois carbonos para a direita. Então, qual das ligações duplas estão mais perto das pontas? Essa ligação está mais perto dessa ponta. Aqui só falta um e aqui falta dois para ela ir para a ponta. Então, eu digo que eu vou começar da esquerda para a direita. Então, eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, então, onde é que está o meu dieno? Carbono 1, dupla. Carbono 2, simples. Carbono 3, simples. Carbono 4, dupla. Então, as minhas duplas estão no carbono 1 e no carbono 4. Então, eu coloco 1, 4 dieno. Ou, né, juntando tudo, hexa 1, 2, 4 dieno ou 1, 4 hexadieno, tá? Existem representações em que esse 1 e o 4 eles passam aqui para frente do nome hexa. Então, a gente vai ter isso um pouco mais à frente. Vamos fazer só uma confirmação aqui. Vamos analisar uma situação básica. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Então é o quê? Met. Se eu tenho um carbono, só posso ter ligação simples. Então eu tenho an. Então eu tenho metano. Quantos carbonos eu tenho aqui? 3. Se eu tenho 3, pela tabelinha, é prop. Ligação simples é um alcano. Então tem an. Finalizo com o. Então eu tenho um propano. Quantos carbonos eu tenho aqui? 3. Então é prop. Ligação dupla. Pela regra, ligação simples é an, porque é um alcano. Ligação dupla é en, porque é um alceno. Então, en, finalizo com o. Propeno. Aqui, quantos carbonos eu tenho? 4. Então, é but. Ligação dupla, en. Então, eu tenho um buteno. Quantos carbonos eu tenho aqui? 4. Então, é but. Ligação dupla, en. O no final. Agora, observa que a posição desses dois, os dois são buteno, mas a posição da ligação dupla tem que ser identificada. Aqui ele está mais perto de qual ponta? Da ponta da esquerda. Então, eu digo que ele vai ter que ser numerado com relação a essa direção. Carbono 1, carbono 2, 3 e 4. Então, o carbono 1 tem a ligação dupla. Então, eu tenho 1 buteno. Ou but 1 eno. Tá? Aqui, a dupla está no meio da cadeia, então você começa da esquerda para a direita também. Só que agora, o carbono da ligação dupla é quem? O carbono 2. Então, você pega o eno também. Então, eu tenho aqui 2 buteno. Por que 2? Porque a ligação dupla está no carbono 2. Aqui, esse outro exemplo. É uma cadeia linear. Quantos carbonos eu tenho nessa cadeia? Lembrando, cada vértice vale um carbono. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 carbonos, ó. Então, se eu tenho 7 carbonos, eu tenho um hept, né? Agora, por que eu comecei ele dessa ponta? Porque a ligação dupla está mais perto dessa ponta. E essa daqui está mais longe, ó. Aqui tem 1, 2, 3 carbonos. Aqui é só 1 e 2. Então, se eu tenho 7, eu vou ter quem? Um hept. Agora, eu tenho quanta ligação dupla? 1, 2. Duas dupla é o dieno, hepdieno, né? Agora, onde é que estão eles? Carbono 1, tracinho simples. Carbono 2, tracinho duplo. Carbono 3, tracinho simples. Carbono 4, tracinho duplo. Então, observa, no 2 e no 4 eu tenho a ligação dupla. Então, eu falo 2, 4, heptadieno. Quer dizer, o 2 e o 4, o 2,4. O 2 fala que tem uma ligação dupla no carbono 2.
E o 4 fala que tem uma ligação dupla no carbono 4. Por isso, 2 e 4, heptadieno. Hepta, porque C5, dieno, por ser ligação dupla, duas duplas. Então, no nosso caso aqui, a resposta correta, alternativa C. Agora, a IUPAC, ela recomenda, né, a escrita de números. Então, olha, vamos observar. A IUPAC, em relação à nomenclatura, ela recomenda que os números devem ser escritos antes do que eles indicam. Só que eu já encontrei autores de livros atualizados em que eles trazem essas duas representações. Assim como também após uma pesquisa, eu encontrei em vários concursos e vários vestibulares os dois tipos de nomenclatura. Tipo aqui, ó, 2 e 4, heptadieno. Quer dizer, a ligação dupla está no carbono 2 e no carbono 4. Assim como eu já encontrei hept 2,4 dieno. Quer dizer, o 2 e o 4 refere-se às duas ligações duplas. Então, olha, nós temos aí essas duas propostas que você vai encontrar em livros, em concursos vestibulares. O interessante é que você conheça as duas, para que você não seja pego de surpresa, né? No seu vestibular, no seu concurso ou na atividade que o professor passar em sala. Agora vamos falar um pouquinho sobre hidrocarbonetos alicíclicos, né? Ou hidrocarbonetos de cadeias fechadas. Ó, observa aqui, ó. Eu tenho 3 carbonos, só que os 3 carbonos, eles estão alinhados aqui como se estivesse formando uma cadeia fechada, um triângulo. Então isso, eu vou usar o ciclo. O ciclo significa a cadeia fechada. Agora, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3 é prop. Tracinho, somente um, então significa ligação simples. Finalizo com o. Então, o nome desse composto é ciclo, porque a cadeia é fechada. Prop, por ser 3. Por ser ligação simples. Então, eu tenho um ciclopropano. Cadeia fechada. Os 4 carbonos aqui, ó, estão estruturados como se fosse um quadrado. Então, se é cadeia fechada, é ciclo. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4, então é but. Mas observa que entre esses carbonos, eu tenho um ponto com uma ligação dupla. Ligação dupla é em. Então, eu tenho um buteno. Então, em cima, eu tenho ciclopropano, por ser ligação simples. Ciclobuteno, por ser ligação dupla. Então, isso são cadeias o quê? Alicíclicas, né? Cadeias. Nos compostos aromáticos, nós temos algumas visões. Primeiro, o grupo aromático, ele traz o quê? Como figura central, o benzeno. Tem essa estrutura. Quando eu tenho 2 benzeno, eu passo a ter um naftaleno. Quando eu tenho 3 benzeno, eu tenho o antraceno. Então, busque mentalizar essas aparências. Agora, quando eu pego o antraceno, que estava com benzenos alinhados, e faço uma mudança de posição, ele se torna um fenantreno. Aqui são exemplos de compostos aromáticos. Vamos trabalhar um pouquinho de